Pandemias e epidemias têm significados diferentes. Epidemias vêm de doenças infecciosas que se espalham por regiões limitadas. E pandemias é quando atingiram grandes extensões territoriais. Talvez a mais conhecida pandemia seja a peste negra, vinda da pulga de um rato e que, contaminando humanos, chegou a matar quase 50 milhões de pessoas. As condições das cidades, extremamente sujas, sem saneamento, onde a convivência com seu próprio dejeto era prática normal, favoreceu a proliferação do vetor da doença. E mais tarde se descobriu pela observação que um dos variados tipos de manifestação transmitia a peste também pelo ar. Foram séculos até descobrirem que a melhor maneira de evitar tudo aquilo era, olhem só, a quarentena. Ela foi feita aos moldes medievais. Era a igreja quem decretava a prática de isolamento e de uma maneira não lá muito razoável. Ela emparedava aqueles acometidos pela doença e condenava-os à morte antes da própria doença. O melhor relato deixado, talvez, para o nosso conhecimento foi escrito por Tucídides em Atenas. Na época, em 430 a.C., Atenas estava em guerra com Esparta pelo controle da região da Grécia. Meses depois de constantes conflitos foi observado um comportamento estranho entre muitos soldados. Os relatos de Tucídides são aterradores e de tão precisos serviram para os pesquisadores chegarem próximo de descobrir qual doença foi responsável pela calamidade da época. Alguns sugerem que cerca de 35% da população ateniense possa ter morrido, e especula-se, entre outras possibilidades, que a morte tenha sido provocada pela hoje já descoberta febre tifoide. A situação de degradação que a guerra provocou contribuiu para o cenário de caos, onde mais uma vez a pouca higiene, a água contaminada com fezes e a circulação de tropas que não tinham a condição de buscar um isolamento contribuiu para toda a calamidade. Aqueles que não possuíam casas, segundo Tucídides, eram devastados pela peste. Com efeito, não havendo casas para todos e tendo eles, portanto, de viver em tendas que o verão tornava sufocantes, a peste os dizimava indiscriminadamente. Em pouco tempo, Atenas, a cidade que sempre vem aos relatos do nosso tempo como um lugar de sabedoria e organização, virou uma desordem completa. Os corpos dos moribundos se amontoavam e pessoas semi-mortas rolavam nas ruas e perto de todas as fontes em sua ânsia por água. Os templos nos quais se haviam alojado estavam repletos de cadáveres daqueles que morriam dentro deles, pois a desgraça que os atingia era tão avassaladora que as pessoas, não sabendo o que esperavam, tornavam-se indiferentes a todas as leis. Pouco a pouco, a ordem vai dando espaço a um clima de descrença e desrespeito às leis, antes fundamentais, e a relativização de tudo, até mesmo dos mitológicos deuses, se reflete no abandono dos rituais, primeiro pela circunstância, mas por estarem ali, num momento inexplicável. Algumas pandemias e epidemias, aliás, trazem um ingrediente de mudança nas épocas em que se manifestam. José Murilo de Carvalho, por exemplo, estuda a época em que um surto de febre amarela devastadora acometeu a população do Brasil e o governo, de maneira autoritária, decidiu vacinar todos à força. Sem compreenderem o que era vacina e a sua importância, a população do Rio de Janeiro dá origem ao famoso episódio chamado de Revolta da Vacina, que, segundo Carvalho, é uma das mais visíveis manifestações do que é a nossa cidadania enquanto brasileiros. E o estabelecimento claro, mesmo que racional, de qual o limite de interferência dos governos na vida dos cidadãos. A história tratou de colocar Oswaldo Cruz, o então responsável pela vacinação compulsória, no seu devido lugar de herói. Mas na época ele foi odiado. A incompreensão da magnitude do fenômeno fez, à época, que o povo não entendesse a sua grandeza, e ele era constantemente ridicularizado em caricaturas, os memes da época. Voltando a Tucídides, o historiador grego também trata do dilema humano em sua obra. Para ele é simples. O mal não deve ser imputado apenas àqueles que o praticam,
mas também àqueles que poderiam tê-lo evitado e não o fizeram. É isso que Tucídides nos ensina e que a história nos deixa para refletir.